Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, para que este vídeo, esse retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Quero convidar você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 10 ao 18. E depois nós iremos ler do versículo 21 ao 31. E a palavra de Deus diz assim: aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizesses isso, tirando-os do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver mais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam a muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, diante desta passagem, a passagem do Mar Vermelho permanece o grande marco da fé do povo israelita, no poder do Senhor e de com este poder age em favor do seu povo. É interessante quando nós olhamos para essa leitura, nós vemos a ação extraordinária de Deus, a ação sobrenatural de Deus para proteger o seu povo dos egípcios.
Quando nós olhamos para essa leitura, nós vemos que Faraó e os egípcios representam a escravidão e a morte. Ou seja, muitas vezes nesse processo de libertação, o mal se levanta contra nós, não aceitando a derrota, não aceitando a perca e não aceitando que você e eu, sua casa e a minha casa, somos pertença do Senhor. E aí o inferno se levanta contra nós, os inimigos infernais se levantam contra nós para tentar nos dilacerar vivos. E aí nós vemos a ação grandiosa de Deus. Mas é preciso entender que o primeiro aprendizado que nós podemos ter diante de uma situação de perigo iminente, como nós vimos na leitura agora há pouco, como aquele de ver de um lado o mar e de outro os egípcios. Olha que loucura! Imagina a cabeça do povo de Israel quando, ao fugir dos egípcios, ao fugir do faraó, ao fugir da escravidão, ao fugir do jugo do inimigo, ao fugir da morte, eles se deparam sem saída. E ali eles só têm dois lados. De um lado, de frente, eles veem o mar que não tem condição nenhuma deles atravessarem por ali. E ao olhar para trás, veio um grande número, um grande exército inimigo vindo em sua direção para destruí-los. Mas é interessante que, diante dessa leitura que nós acabamos de ouvir, nós vemos o primeiro ensinamento que nós podemos ter diante dessa situação que nós aprendemos com o povo de Israel. Quando o exército veio no encalço do povo de Israel e ao olhar para frente tinha um mar imenso onde não poderiam atravessar, o povo começa a clamar a Deus. E aqui vem o primeiro ensinamento. Nós não estamos privados da perseguição, nós não estamos privados de estar cercados pelos nossos inimigos, nós não estamos privados ao chegar em determinado local e não ver humanamente saída. E aí nós temos o primeiro aprendizado, que é o quê? Que é clamar ao Senhor, é invocar o nome do Senhor. E muitas vezes, meu irmão, nosso erro diante das perseguições, diante das frustrações, diante da estrada que se encerra ali diante dos nossos olhos, é murmurar, é reclamar, é questionar Deus. Mas por que comigo? Eu vou para a igreja, se você é protestante, eu vou no culto, eu sou pastor, eu sou obreiro, você que é católico, eu vou à Santa Missa, eu rezo o rosário, eu comungo todo dia, eu leio a Sagrada Escritura, por que isso está acontecendo comigo? E nós começamos a questionar a Deus, ao invés de invocar o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que, diante dessa situação de perigo iminente, o povo de Israel levantou os olhos e levantou um clamor a Deus. Se nós pegarmos o Salmo 120, o salmista diz assim: levanta os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E o mesmo salmista nos dá a resposta maravilhosa que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E os israelitas entenderam isso naquele momento. Eles estavam cercados de um lado e de outro e não tinham mais para onde ir nem para onde caminhar. Só restava naquele momento invocar a presença, o nome do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, nós viveremos momentos em nossa vida em que a nossa única saída será invocar o nome do Senhor. Nós chegaremos em determinado momento que não teremos condições de ir nem para frente, nem de recuar. De um lado não tem mais saída, do outro é um exército inimigo tentando nos destruir. E a nós cabe o quê? Murmurar? Não. Ligar para o vizinho? Não. Olha, irmã, reza por mim? Não. Cabe a nós, né? Vai chegar um momento, meu irmão, minha irmã, que nós não teremos nem tempo de pedir a intercessão de um irmão, que não teremos nem tempo de pedir o auxílio, o socorro da oração de um irmão de fé, de um irmão de comunidade, de um irmão da igreja, mas nós teremos tempo suficiente somente para invocar o nome do Senhor, invocar a presença de Deus. Os israelitas levantaram os olhos e veio um tremendo perigo. Os egípcios, que significam a escravidão e a morte, como eu disse, têm grande medo. E o que fazem? Invocam o nome de Deus. O que você tem feito diante dos perigos iminentes? O que você tem feito diante das situações difíceis? Não esqueças, muitas vezes a vida nos coloca em situações tremendas que parecem desesperadas. Feliz de quem sabe levantar os olhos para o Senhor. Triste de quem, esquecendo o Altíssimo, mergulha na angústia do desespero, contando somente consigo mesmo e com suas possibilidades. Meu irmão, minha irmã, diante do mar vermelho que você tem se deparado ultimamente, a quem você tem invocado? Nós podemos ver que
a água, ela lembra os grandes eventos da história da salvação. A criação, o dilúvio, o mar vermelho, a água do Jordão onde foi batizado Jesus, a água que jorrou do peito transpassado de Cristo. Cada um desses momentos contém uma figura do batismo e diz algo de seu significado, né? Também tem o dilúvio, também a água do mar vermelho, que igualmente foram águas turbulentas. Esta água, com efeito, opera um juízo, uma separação, afoga o que é impuro e mau no homem e salva o que é puro, reto. Afoga o pecado para salvar o pecador. Assim aconteceu na passagem do Mar Vermelho. Chegaram juntos os israelitas e os carros do faraó. Juntos entraram na água, mas somente Israel saiu livre para continuar rumo à terra prometida. Então a água, ao mesmo tempo, o mar, na figura bíblica, representa o mundo, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as angústias, os problemas, mas também representa o novo, o batismo, né? A ação da graça de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs, em nossas vidas também. Aí nós vemos que tanto Israel quanto os egípcios entraram no mar, mas o mar de um lado, se de um lado ele representa o mundo, representa a mundanidade, os perigos, as dificuldades, o medo, o desespero, nós vemos que o povo de Deus ele caminha no meio do desespero, ele caminha no meio do mundo, ele caminha no meio das angústias, no meio das tribulações. E se de um outro lado também a água representa a graça de Deus, o avivamento, o batismo, o novo de Deus, nós vemos que ali a água, ela engole aquilo que é do mundo, aquilo que não é de Deus, aquilo que tenta nos destruir. Por exemplo, no batismo, quando nós somos batizados, ali o homem velho, o pecado, a mundanidade, aquilo que é velho, por mais que não tenha pecado nenhum como uma criança, mas aquilo que é velho é mergulhado, e quando aquela criatura se levanta ou é tirada das águas, ali sai uma nova criatura. Olha que belo isso! Então nós podemos ver que o mar, ele começa a engolir aquilo que não é de Deus, aquilo que tenta destruir os planos de Deus, a vontade de Deus, e nós vemos que o mar, ele restaura e levanta uma nova nação ali, que é o povo de Israel. Por isso, meu irmão, minha irmã, se lembre disso. Toda vez que nós nos depararmos diante das situações difíceis, diante dos perigos, diante das perseguições, não ligue para a vizinha, não vá até o seu vizinho, olha, você sabe o que aconteceu? Ah, irmão, estou passando por isso, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema, está tão difícil, e começa a murmurar. Não, levante assim como o povo de Israel, diante do mar que os encurralava, e olhando para trás viu um exército numeroso que estava indo ao seu encalço para destruí-los. Eles levantam os olhos para o alto e invocam o nome do Senhor. Meu irmão, diante das dificuldades, invoquemos o nome de Jesus. O povo hebreu, no judaísmo, eles entendem que quando nós invocamos o nome de Deus, não é somente invocar o nome, não é somente declarar o nome, mas é invocar a própria pessoa. Quando nós falamos Jesus, não estamos dizendo somente um nome poderoso, um nome que tem poder, não, mas nós invocamos a pessoa de Jesus. Por isso, nos momentos difíceis, invoque Yeshua, 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 esse nome que tem poder, esse nome que liberta, esse nome que resgata, esse nome que salva e nos liberta das garras de Satanás, das garras do inimigo. Nós somos convocados hoje. Não voltar o nosso olhar para o chão, porque você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para dar certo. E aqui não é pregação coach, não é pregação motivacional, não, mas é uma verdade de Deus para o seu coração. Você é filho, filha amada de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Portanto, meu irmão, por mais que nós estamos caminhando nesse deserto, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos caminhando rumo à pátria celeste, para vencermos essa corrida e alcançarmos a coroa da glória de Deus. Por isso, nas dificuldades, invoque o nome do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.